Olá, pessoal. Eu sou o Alan e hoje estou aqui com os meus amigos psicólogos e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o bullying nas escolas e as consequências dele na saúde mental. Eu sou aqui psicólogo do pré-vestibular terceiros anos. Eu sou a Lorena, sou psicóloga do Fundamental. Eu sou a Isadora, sou psicóloga do ensino médio. E meu nome é Pedro Afonso, não sou psicólogo do Nacional, mas eu sou psicólogo infanto juvenil. Eu atendo crianças e adolescentes e até jovens adultos. E é um prazer ter recebido o convite para a gente falar de um tema tão importante, que é o bullying, um tema tão atual que merece toda a nossa atenção. E para dar aqui início à nossa conversa, a gente vai contextualizar um pouco o que é o bullying, né? Como ele chega na clínica, como ele chega nas escolas, e o Pedro vai contar um pouquinho para a gente. Bom, Alan, o bullying se apresenta principalmente através de uma dinâmica de poder entre as crianças e adolescentes. O bullying se caracteriza por uma perseguição sistemática, recorrente e sem motivo aparente, com algum tipo de violência, seja ela verbal, física ou até sexual. O bullying se apresenta principalmente a partir da pré-adolescência e adolescência, quando os adolescentes apresentam uma necessidade muito maior do que em relação à infância, de uma aprovação e uma necessidade de aceitação social. O papel dos pares, dos outros colegas, se torna muito mais importante do que é na infância. Então, o bullying serve como uma ferramenta de dominação, mas principalmente até de inclusão entre os colegas. Sendo feito de uma forma, como a gente pode falar, inadequada, uma forma violenta, perpetua uma série de questões que podem durar o restante da vida das pessoas. Pode acompanhar questões relacionadas à autoestima, à autoconfiança, à autopercepção de capacidade de realizar certas atividades que podem, igual eu comentei, participar da vida das pessoas que sofrem a vida toda. O bullying é uma questão principalmente relacional. Então temos alguns papéis quando a gente está falando de bullying. A gente está falando da pessoa que é o agressor, temos falando da pessoa que é a vítima, e deve ter uma situação que é típica do bullying, mas é específica também, que é o agressor-vítima. Uma criança, um adolescente que sofre bullying e passa a reproduzir o bullying em outros cenários também, com outras pessoas, até com uma forma de compensar ou usar uma forma de confrontar a própria insegurança gerada pelo episódio de violência. Então, é muito importante que as pessoas entendam um pouco mais, que a gente vai falar aqui, dos sinais com que esse bullying se apresenta. Quais são os sinais? Porque não, principalmente para os adultos, para os pais, até para os professores, não é uma coisa tão clara e evidente que é de uma fácil identificação. É muito importante que a gente se atenha a esses sinais. Acho interessante, né, complementando assim um pouco dessa contextualização, que o bullying, né, muita gente fica perguntando de onde vem esse termo, mas ele vem do termo em inglês que é o bully, né, que é o valentão, o agressor, né, o valentão, o brigão, e aí o bullying é como se fosse algo contínuo. Eu acho que é interessante comentar que muita gente hoje fica perguntando, mas bullying, hoje em dia tudo é bullying, né, na minha época a gente se zoava, né, parece que tava tudo bem, e é importante trazer que o bullying ele é algo contínuo. Sim. E que gera um sofrimento. É diferente da brincadeira, né? E aí o Pedro, você falando sobre essas necessidades de afirmação, e aí fica aquele questionamento sempre, por que acontece tanto bullying na escola? Porque é exatamente o lugar que o adolescente, a criança, ele vai ficar mais tempo. Sim. Ele vai passar por esse processo de amadurecimento, de desenvolvimento, ele vai estar em contato com pares da mesma idade. E é o lugar onde a gente vê pipocando essas relações. Então, os meninos, eles vão tentar se colocar, construir grupos, eles vão estar construindo a personalidade. E por isso que às vezes a gente, não é que a escola é a geradora do bullying, mas porque é um ambiente onde a gente vai ver acontecendo todos esses processos de desenvolvimento da própria adolescência, dessa construção de eu. E aí quando a gente fala de construção de eu, principalmente na adolescência, a gente está falando de grupos, de se sentir pertencente, de se sentir aceito. E aí quando eu quero ser aceito, eu quero ser visto também. E nem sempre o jovem ele faz isso, ele se apresenta de uma forma assertiva, né, para ser visto nesse grupo. Sim, é bem isso. E aí eu acho que a gente pode pegar um recorte de
aproveitando que você está aqui para você contar como que isso chega na clínica, Sim. né? Quais os impactos que você percebe, né? Enfim. Sim. Igual eu comentei, Isadora, vem de uma forma muito discreta. Nem sempre a família já apresenta o bullying como uma queixa inicial. Sim. Né? Não é assim, o meu filho está sofrendo bullying, meu filho está fazendo bullying. Em alguns casos, sim. Mas existe principalmente alguns sinais que a gente tem que ficar atento. Né? Quando a criança não quer ir para a aula, a gente tem que investigar o que está gerando esse desconforto. Quando a criança ou adolescente fala com poucos detalhes ou evita falar sobre os colegas, por que ele está querendo, né, evitar tocar em alguns tópicos, por que isso é tão difícil para ele. Se a gente está percebendo também que quando fala da escola não tem uma sensação de prazer, uma alegria de estar lá. Né? Então, assim, o que está acontecendo nesse ambiente? O que está acontecendo nesse espaço? Quando durante a intervenção, durante até a avaliação, a gente percebe que a criança ou adolescente está com uma autoestima muito baixa, com um senso de autoeficácia muito baixo, que não acredita que é bom o suficiente, consegue fazer as coisas, quando a aparência está sendo um tópico muito recorrente de insegurança, é algo que é muito importante a gente entender como um sinal de possível bullying. Né? Porque tudo que a gente tem insegurança em relação à nossa aparência, a gente está comparando a algo. Por que essa pessoa está acreditando nisso? Não necessariamente é bullying, mas pode ser um sinal, de fato, que esteja acontecendo algo que merece a atenção dos adultos responsáveis. E habilidade social na adolescência é um negócio complicado, né? Sim. E aí, às vezes, as vítimas têm essa característica, não que seja uma regra, né? Sempre um menino mais tímido vai ser o que vai sofrer bullying. Sim. Mas quando a gente tá falando desse momento da vida, os meninos, eles estão aprendendo a se relacionar. E nem todo mundo hoje em dia, principalmente se a gente for pensar no nosso contexto, né? Onde os meninos, eles crescem mais em casa, de trás de uma tela, e eles têm essa dificuldade, tanto que lá na escola aparece bastante pra gente sempre. Tia, como que eu faço um amigo? Como que eu converso? Como essa que eu me dificuldade apresento? até de adaptação, né? Isso. E aí, às vezes, ele pode se torna alvo, ele não consegue lidar com essa circunstância de uma piada, de um movimento que começa com uma brincadeira, né? Nada legal, e vai aumentando, aí ele se torna aquele alvo constante dessas brincadeiras. E quando chega na clínica, que a gente vai perceber, na verdade, o estudante não é só porque às vezes ele não consegue, ele tá com essas questões de habilidades, né, dentro daquele contexto escolar, mas porque ele tá sendo intimidado mesmo. Sim. Ele não tá tendo um ambiente seguro, proporcionado ali por aqueles colegas, onde ele se sente confortável para ser ele, né? Ele não pode ser ele porque ele vai ser zoado de alguma forma. Eu acho interessante isso que a Lorena falou, né, das vítimas, né, como que é o perfil da vítima. E você trouxe isso de ser alguém mais tímido, mas para além disso também, grupos que são alvos, né, são pessoas pretas, LGBTs, né, minorias, gordas, né? As minorias sociais, né. Tem até um estudo que foi feito na UFMG em 2024 sobre o cyberbullying, que trouxe exatamente esses números pra gente, dessas pessoas que vocês estão falando, que são mais vítimas. Então tem racismo, né, atrás do bullying. Sim. Tem homofobia, né, transfobia, gordofobia. Então é uma série de características, né, de discriminação, né, e preconceito que potencializa, né, nessas populações, né, nessas minorias. Sim. E o tanto que esse bullying ele é normalizado, porque a gente tá aqui falando às vezes de um perfil de uma vítima mais tímida, que aí os colegas estão ali, intimidam essa criança, e você vê que ele fica mais calado, que às vezes ele pode chorar, mas a gente também tem um outro perfil, que é o bullying entre o grupo de amigos, que eles estão ali falando um com o outro, zoando um ao outro, que é sempre uma característica física, é sempre alguma coisa voltada a dinheiro, a sexualidade, e aí até aquela que entra naquela denominação que você usou, né, a vítima agressor também, que o menino, ele sofre, mas aí ele usa acaba também reproduzindo do mesmo jeito pra isso, agredir o colega, porque eles acreditam que é só assim a maneira também de lidar, mas
E eu Não acho até significa de que ele não se sentir esteja sofrendo. eu acho que até é uma maneira de se sentir pertencente. Eu acho que foi isso que você falou um pouquinho, né? Essa necessidade até de uma validação. Então ele acaba reproduzindo ali esses comportamentos que são agressivos dentro daquele agrupamento para se sentir pertencente. E aí a gente vê claramente os papéis sociais dentro da escola. Sim. Porque tem aquela coisa de, eu preciso me defender, eu tenho que ser o legal. E normalmente esse ser o legal é estar por cima. Exato. Então eu tô por cima do meu colega porque eu zoo e ele me zoa, mas eu não me importo. Mas quando ele chega em casa, ele tá incomodado. Exato. Né? Ele fica incomodado com a brincadeirinha que foi exposta em relação a ele. Mas ele precisa ser forte, né? Aí surge aquela frase horrorosa de que o bullying constrói caráter. Nossa. E que a gente aprende, o bullying é necessário, né? Pra eu aprender a lidar com as dificuldades da vida. Que é uma coisa da nossa cultura, né? Sim. A gente se fortalecer através da punição. Sim, sim. É uma questão intergeracional. Eu fico feliz que essa geração, ela é bem mais intolerante em relação ao bullying. Sim. Né? Eles conseguem sinalizar e identificar muito melhor. Né? Então, quando a gente vai passar para pais, para responsáveis, para pessoas, quando a gente entra nesse assunto, tem ambientes públicos, é muito comum falar assim, essa frase é muito recorrente. Eu sofri e era tranquilo, meu amigo me zoava, mas é aí que é importante a gente ressaltar de novo. O bullying não é algo que é pontual. O bullying é algo sistemático. É por um motivo que entra principalmente, não só, mas principalmente nas categorias que a gente está falando. Quando afeta alguma questão de minoria, né, quando é uma perseguição sistemática de uma pessoa. De vários contextos, em vários momentos. Não é uma brincadeira pontual entre amigos. O a Lorena muito bem pontuou. Pode acontecer entre colegas, mas geralmente, né, tem outros caráteres que não é uma brincadeira só. Assim, então é muito fácil as pessoas minimizarem. E é uma outra questão. Quando levam isso para os adultos, para os responsáveis, é muito comum os adultos invalidarem justamente com esse argumento. Assim, faz parte, é da fase, é isso aí mesmo, tem que aprender a responder. Só que, na maioria desses casos, por estar se tratando de minorias, caso as pessoas se defendam ou até respondam, a consequência disso na dinâmica ali da sala, na escola, é muito grave para ela. Pode gerar uma exclusão ainda maior. Então, é uma situação em que a pessoa que está sofrendo bullying fica presa. É uma situação que ela fica totalmente acuada e coagida a aceitar aquilo. Então, não é só apenas uma brincadeira. É toda uma estrutura que perpetua esse tipo de violência que não deixa a pessoa nem se defender. Isso, e geralmente é feito por um grupo, né? Não é uma pessoa só, vários contra um. E tem essa diferenciação, né? Quando a gente tá falando aqui do que é brincadeira, do que é bullying, porque tem às vezes um conflitos existem, né? Passam por ele, quando tá ali de igual para igual, né? Alguém xinga, o outro xinga de volta, tem uma briga, né? Então, psicologicamente, emocionalmente falando, tá ali de igual para igual. E tem a agressão, que são o que às vezes pode acontecer de forma isolada, né? Essa violência. Então, aconteceu uma vez, é uma violência. Muita gente fala, a hora que vê alguém falando do outro, uma brincadeira de mau gosto, fala, olha aqui, tá fazendo bullying comigo, né? Mas não é isso. O bullying é realmente essa coisa como se tivesse uma submissão em relação ao bullying. É persecutório, exatamente. E a gente, hora nenhuma, quando a gente fala sobre essa questão da invalidação, não significa que a gente não deva ensinar os estudantes, né, as vítimas, a reagirem àquilo de uma forma assertiva. Mas não é porque a gente vai ensinar a reagir de uma maneira assertiva e a pessoa conseguir lidar com essas situações de violência, de bullying, que a gente não deve acolher. Porque não é só virar, às vezes, para um menino que não tem nem habilidade para lidar com aquela circunstância, falar assim, não, vai lá e responde. Você tem que aprender a lidar com isso. Mas lidar como? O que eu dou para essa criança, para esse adolescente de recurso, de habilidade, de repertório, para ele conseguir lidar com aquela situação? Que às vezes toca num ponto tão sensível que pra gente que é adulto, é algo que a gente já sabe lidar e a gente esquece que a gente já esteve naquele lugar e que é um lugar de dor, que é um lugar que às vezes eu me paraliso e eu não consigo realmente reagir da melhor maneira, né? Pra me defender, eu preciso de uma ajuda de um adulto. Pode falar, Léo. Não, eu só ia completar que às vezes, né, você falou, né,
às vezes, ter estado naquele lugar, mas tem gente que não esteve, né, nisso do bullying. Então, pra eles é muito mais difícil, porque às vezes teve recursos, às vezes essa pessoa não fez parte de nenhuma dessas minorias sociais. Exato. Então, ela não entende ali na pele como de fato é ter vivenciado isso. Então, ela fala, nossa, mas quando alguém me zoa, eu zoo de volta, né? Então, tem características, né? Porque às vezes, se você, né, faz uma agressão contra mim ou faz contra o Pedro, a gente vai lidar de forma diferente, vai depender de como tá a nossa relação com a nossa autoestima, né? E uma série de outras coisas que a gente comentou aqui. E é uma coisa muito importante que a Lorena comentou, que pra gente intervir no bullying, tem alguns níveis de intervenção. Então, a Lorena pontuou muito bem que é muito importante que a gente forneça, a gente treine com o adolescente, com a criança, o repertório comportamental e emocional para que ele consiga sair dessa situação. Só que isso não basta, né? A gente precisa entender alguns pontos. Por exemplo, existe uma intervenção a nível institucional, escolar, existe uma intervenção a nível familiar e existe uma intervenção a nível individual. Sim. Essa intervenção que a Lorena comentou é a gente dar a possibilidade para o adolescente reagir nas situações pontualmente, ouvir, acolher, para ver como é que ele se sai naquele momento, né? Como é que é a experiência para ele, para conseguir fortalecer, oferecer um espaço seguro, uma parceria para que ele consiga fazer o que está no alcance dele. Sim. A nível familiar é muito importante, principalmente quando a gente está comentando no caso dos violentadores, dos bullies, não aprenderem de uma forma violenta. Porque não é uma regra, mas tem uma forte correlação de fato que os bullies, os agressores, já pertenceram ou pertencem ou estão presentes, presenciam, né, muitas cenas de violência. Então uma apreensão, né, uma bronca, uma punição muito violenta pode fazer com que isso perpetue o bullying sofrido ou executado na escola. Então é muito importante, até para vocês pensar, quando a gente pensa, a Lorena pontuou muito bem que temos uma cultura muito punitivista no Brasil. Vocês pensam, você fez uma coisa errada, logo você tem que ser punido em casa. Não é bem assim. Aí que entra a questão mais complexa do bullying, que a nuance própria dele. Temos que fazer um trabalho de reeducação, de fato, de até acolhimento da pessoa que está fazendo a agressão. E aí é muito fora do nosso intuito, né, do instinto de muitos responsáveis, mas é extremamente necessário. Fala assim, por que você está fazendo isso? Por exemplo, se você não fizer isso com o colega, o que você acha que seus amigos vão achar? Você acha que você vai ser excluído pelos seus amigos se você não fizer isso? Você acha que você vai se sentir como? Vai se sentir inferiorizado? Você precisa disso? De entender também com o agressor como que isso faz parte da rotina dele, como é que isso, qual que é a função disso na vida dele. Até para entender se ele é vítima em outras ocasiões, como que é esse ambiente familiar, né? Exatamente. Eu ia colocar isso, né, que a gente entendeu o contexto, tanto que a vítima, mas também que o agressor tá vindo, eu acho que é importante para fazer essas intervenções e ser assertivo nessas intervenções, porque senão a gente acaba correndo o risco de reproduzir os mesmos ciclos ali, sabe? O acolhimento é para todo mundo, né? Pra todo Às vezes mundo. nós não estamos invalidando o sentimento da vítima, não estamos validando o comportamento do agressor. Perfeito. Só que a gente precisa entender que nada vem do nada. Todo comportamento ele tem uma função. E aí, qual que é a função do comportamento desse agressor? Ele tá querendo chamar atenção, ele aprendeu, ele vem de um lugar onde ele aprende que é legal, que é assim que eu cresço, que eu apareço, ou ele tá só respondendo. Tem um reforçamento ali vindo de... Tem que ser bravo. Exato. Ou a menina também, quando diminui a outra, aquele contexto de julgar o corpo, né? Que a gente vê muito. Quando uma menina vira e tá rindo do corpo da outra menina, do cabelo, do jeito que ela se veste. Qual que é o exemplo? E o que ela recebe em casa? E por que ela, às vezes, sente que ela pode estar nesse lugar de corrigir o outro, o corpo do outro, o estar do outro num determinado ambiente, né? Então, assim, são muitos nuances. O povo fala que psicólogo é chato, né? Porque a gente sempre vê milhões de coisinhas. Tudo depende. Mas é porque tudo depende, né? E a gente precisa investigar e entender, né? Não tem uma regra, uma receita de bolo. Não é só um protocolo, né? Porque, igual a gente vai falar mais adiante, tipo, o que fazer
quando acontece o bullying, o Pedro já falou super bem como que a gente já pode dar esse direcionamento de acolher e tudo mais. Sim. Mas não é um protocolo que você vai lá e fala, não, você vai conversar com a vítima, depois você vai lá e pune o agressor. Não é simples assim, porque senão aquilo ali vai tornar a acontecer novamente se a gente não entender a raiz do problema. Então, por isso que é importante a gente avaliar contextos. Por que num determinado lugar está acontecendo tanto aquilo? O que o nosso fator cultural está influenciando nessa cultura do bullying, né? Aí a gente fala sobre a questão da masculinidade, do ser mulher também, Sim. de como que isso manifesta, como que os meninos lidam com isso, a questão das redes sociais que influenciam demais, tanto que a lei dos celulares, né, ela vem também dos aparelhos eletrônicos para tentar dar uma contida no cyberbullying, fazer vídeos inadequados, zoar os colegas, fazer uma exposição, porque a gente entende que é algo maior e acaba que a escola, ela é o contexto que aquilo ali vai aflorar, né? É um ambiente que é mais propício por estar vários adolescentes ali. E aí não é só a escola, qualquer ambiente onde a gente veja vários jovens reunidos, provavelmente a gente vai encontrar algum movimento de grupo onde esses papéis eles vão sendo construídos e nem sempre de uma forma muito assertiva, né? Às vezes agressiva. Isso que você trouxe, Lorena, né? Você citou aí o cyberbullying. Acho que é importante a gente também trazer já essa pauta, porque é algo que vem crescendo muito aí, né? Com a tecnologia, com o uso, né, desenfreado, sem regras, né, do celular. E o bullying, ele tem várias camadas. Tem o que acontece dentro da escola, né, que a gente, às vezes, e já é difícil estar de olho, controlar, perceber em alguns certos casos, mas tem também os casos que estão chegando pra gente na escola como equipe, né, orientação, psicologia, do que acontece para além dos muros da escola, que é o cyberbullying. E trazendo até na série Adolescência, né, que tá em alta e agora, eles têm abordado bastante esse tema, que é o que acontece nas redes sociais, onde os pais às vezes não têm visão, os amigos, outras pessoas não conseguem acompanhar. Então, mas que esbarra na escola, esbarra no bullying que acontece aqui dentro e em outras coisas também. Que reforça o que o Pedro falou no começo do porquê que o bullying é tão difícil de lidar, porque ele é muito silencioso. E os meninos, eles são espertos, né? Eles sabem que eles estão fazendo algo errado. Mais velado, assim. E eles fazem de uma forma que fica muito escondidinha. Sim. É só perguntar pra eles, deixa eu ver aí o que você tem postado, que aí já vai tremer, né? Ficar com medo, né? Dessa avaliação. E aí até legal, tava dando uma olhadinha aqui, que a gente tem a lei, é importante a gente falar sobre ela. São duas leis, né? A gente tem a lei do bullying, que é a 13185, que ela institui programa de combate à intimidação sistemática em todo o território. Ela define o bullying como todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorra sem motivação evidente. E ela coloca algumas coisas que as instituições, enfim, os ambientes têm que seguir. Isso mas desde 2015, né, Lorena? Isso, ela é de 2015, 6 de novembro de 2015, mas aí a gente tem a 14811, de 12 de janeiro de 2024, que inclui o bullying, o cyberbullying, como crime no Código Penal brasileiro, né? Então não é a gente não tá falando de um problema adolescente que a gente não vai dar um encaminhamento. É grave. E se a gente vê que tem até uma lei, é porque as consequências disso são grandes, né? E a gente precisa olhar com cuidado. Sim. Exato, que às vezes a pessoa fala, nossa, mas agora se meu filho brincar na escola, né? E aí entra em todo esse debate que a gente teve aqui sobre a diferenciação do bullying, ele vai ser encaixado como um criminoso, que peso é esse? Na minha época não era assim, então os pais assustam, né? Por isso que é importante a gente discutir esse tema aqui entre a gente, né? Trazer as famílias, porque realmente leva um susto. Não, pera, qualquer coisa que meu filho falar, o que é, para entender justamente essas nuances e diferenças do bullying. E dentro da lei também, é justamente o que você falou, das consequências, né? Se isso está sendo colocado como um crime, é porque as vítimas e os bullies também, né? Os que estão violentando, têm consequências severas. Tem estudos que mostram, né, que pessoas que têm, às vezes, essa prática frequente do bullying, né, que elas têm consequências também, de às vezes, na vida adulta, né, de comportamento, consequências sociais. Isso esbarra nos relacionamentos amorosos, na forma que trata às vezes a mulher, né, dentro de casa, no trabalho. Então isso tem impacto tanto para o agressor quanto para a vítima em questões psicológicas, às vezes chegando até ao autoextermínio. Sim. E, pessoal, pensando, né, nessa situação, né, de entender como o bullying funciona,
quais as consequências, né? O medo das famílias em relação ao que acontece, né, com o filho, tanto o bullying quanto quem está sofrendo, é importante a gente trazer agora para qual o papel da família, porque o bullying é isso, é um trabalho que tem que ser feito de forma coletiva, né? Isso. Tem um papel da escola, dos professores, de cada setor da escola, tem um papel familiar também. Sim. Como envolver as famílias nessa pauta? Primeira coisa, a gente precisa pensar, né, que a gente precisa educar as nossas crianças para o respeito, para promover diálogo, respeito na questão de diversidade. A gente vive um contexto hoje em dia onde as pessoas... Sempre foi assim, né, na verdade. Mas está cada vez mais diferente. O diferente é cada vez mais presente. Sim. E a gente entender, por exemplo, que na hora que meu filho chegar numa sala de aula, ele vai encontrar pessoas De diferentes contextos dele, Isso, né? contextos sociais, Econômico. contextos econômicos, Isso. raciais. Às vezes é só um cabelo que é de uma cor diferente, porque o menino gosta de um cabelo, menino com cabelo comprido, a menina às vezes com cabelinho curto, porque isso acaba sendo motivo às vezes, né, para virar uma brincadeira. Então, a família ela vai ter um papel de estar próximo na educação dessa criança, junto com a escola, obviamente, mas ter essa educação voltada para esse respeito às diferenças, um olhar mais empático, aquilo que não sou eu, né? A gente precisa entender que o outro, ele não é uma extensão de mim. O outro é o outro, e ele vem de um outro lugar, né? Ele tem uma outra família, ele vai ter uma outra cultura, então tudo isso vai impactar. E na hora que a gente entra numa sala de aula, tem vários outrinhos, né? Vários menininhos ali com características únicas, né? Todo mundo é único, a gente sabe disso. E nem sempre a gente está preparado para lidar com isso. Como que eu reajo quando eu vejo algo que não é parecido comigo? Como que eu vou expressar isso? Então a família ela pode colaborar bastante dando esse suporte, né? E complementando essa sua fala, Lorena, isso de conviver com o diferente não significa que você tem que abrir mão das suas crenças, valores, né? Perfeito. É simplesmente respeitar. Você pode continuar com a sua religião, né, com as suas crenças, o que você acredita ali para sua família, mas é justamente reforçar o respeito a quem é diferente, não que você precisa agir da mesma forma, né? Isso. Não é porque eu tenho um amigo do cabelo colorido que às vezes dentro de casa vocês acham que aquilo não é legal. Então, não colore, né? Não pinta, mas que, tipo assim, respeitar a o diferença. valor é seu, né? Mas Exato. não é o valor do outro. E ter esse respeito em relação a isso. E aí uma outra coisa que é essencial, né, que eu acho que é um desafio, acompanhar os estudantes, acompanhar esse filho, por exemplo, nas redes sociais. Porque mesmo que às vezes a gente tenha não é ilusão, mas a gente tenta fazer esse acompanhamento, a gente sabe que as famílias tentam, mas estar sempre mais atento, o mais atento possível, estar com esse olhar direcionado para o uso do celular, o estar nas redes sociais, como que estão sendo essas conversas, como que estão sendo estabelecidas essas relações do meu filho com os colegas, o que eles têm feito, né? Não é para ser aquele pai punitivo, vigiador, que não dá espaço. Que até infringe ali a privacidade do próprio não filho. É esse o intuito, não. mas é sempre ficar atento, né? Até para poder dar os direcionamentos. Sim. Olha, filho, esse comentário aqui não é legal. Isso daqui pode ter magoado seu colega, né? A gente fazendo essa mediação. Exato. Porque é isso, a gente percebe muito que os meninos, eles acabam transferindo as situações que acontecem no mundo real ali para virtual. Sim. Então a gente precisa realmente fazer esse acompanhamento para ter essa percepção de como que está sendo. Porque às vezes é uma extensão do que está acontecendo ali nesse contexto, talvez da escola ou do clube, ou até ali entre os próprios amigos, como a gente colocou, pode estar sendo uma extensão desse comportamento violento que ele está sofrendo ou que ele está cometendo, né? Que ele está tendo. E a família tem que estar disposta a conversar com o filho sobre essas questões, né? Sim. Não só intervir em situações onde ela vê que o filho esteja sofrendo ou praticando bullying, mas trabalhar essa questão das diferenças. E também acho importante falar que às vezes a família se assusta com ninguém. A gente tá falando de uma lei, a gente tá falando de temas muito sensíveis. Sim. Eu acho que toda família se assusta a hora que vê, a escola chamou porque meu filho tá praticando bullying. Eu não quero ver meu filho nesse lugar, né? Nossa, mas dentro de casa ele é tão amoroso, nada disso acontece. Então, por isso que é mais importante estar junto e acompanhar de perto. E também o contrário. Nenhuma família, né, nenhum pai
quer ver o filho no lugar de vítima. Sim. E esse papel, essa nomenclatura vítima, né? Às vezes o pai fica tipo assim, nossa, mas meu filho sendo fracassado, né? Parece que não era isso que eu queria. Vai ou pra um um pai lugar que de era frustração, totalmente diferente. Vai para um lugar de frustração. Então é muito difícil entender que o filho ocupa um desses dois lugares, né? Tanto de violência quanto de quem está sofrendo essa Sim. agressão. E aí a palavra mais legal é acolhimento. É acolhimento. Porque se a gente souber acolher qualquer um dos lados, a gente já vai dar uma tratativa mais adequada para a circunstância, até para finalizar aquilo ali e não voltar a acontecer. Sim. A gente tem que saber acolher tanto quem sofreu e também quem está cometendo, né? Isso. Senão a gente vai cair num viés punitivo, às vezes de julgamento. E é tudo que a gente não precisa, né, Sim. nesse momento. É não perpetuar isso, né? É acolher, conversar e dar forças, né? E ferramentas para ele lidar com isso, que é o que a gente conversou no início do nosso Sim. bate-papo. E falando disso, né, dessa entrada, né, da escola, do pai, que às vezes a escola chama para falar sobre a situação, acho importante a gente levar agora esse debate, nessa conversa, justamente para esse lugar do papel da escola, né? Sim. O que a gente pode fazer, né? Como a escola deve agir, qual o papel de cada um, da parceria, né? Escola-família. Eu acho que pensando no recorte da nossa escola, da nossa instituição, eu acho que nós já fazemos um trabalho dentro das aulas de socioemocional, né, com os projetos ali que nós vamos desenvolvendo. Agora, né, até é novidade, galera, nós estamos organizando ali encontros com as famílias para debater temáticas que são pertinentes ali da pré-adolescência e adolescência, que eu acho que vai ser muito importante também para a gente abrir esse espaço, tanto de acolhimento, mas também talvez de orientação, né? Eu acho que nós estamos ali caminhando, né? Tem os acolhimentos individuais em grupos que a gente também Sim. faz, porque tem muito aquilo, o que a gente faz quando acontece, né? A gente tá aqui falando, o socioemocional, ele vai entrar na prevenção. Isso, caráter preventivo, isso, né? A conversa com as famílias, de certa forma, também, orientação. Mas na hora que acontece, né? O que a gente faz? Então tem o acolhimento individual, tem o acolhimento em grupo, quando acontece em grupo. E aí vai ser feito o acolhimento da vítima, do agressor, vai ser acionada a família, vai ser pensado medidas para poder remediar, né, aquela circunstância, não sei se seria essa palavra, mas pra gente poder... Eu acho que fazer uma intervenção mais assertiva, isso, né? fazer uma intervenção assertiva do ocorrido, para que ele não volte a acontecer novamente. Sim. Né? Tem os professores também, que a gente faz as orientações com eles, porque querendo ou não, quem tá mais dentro de sala, acompanhando São os meninos, professores. são os professores. Então, o que esse professor vai fazer quando ele vê uma brincadeira que está sendo sistemática, uma brincadeira, né? Que não é brincadeira. Vê uma circunstância de bullying ali, como que ele pode intervir? Até quando ele percebe a troca de padrão de comportamento. O menino que às vezes era mais extrovertido, né? Tinha ali uma habilidade social que conseguia conversar, se inserir nos agrupamentos, de repente começa a ficar mais retraído, né? Muda totalmente esse padrão de comportamento, que é uma característica, é um indicativo ali de que algo está acontecendo. Esse professor ele vai ter esse contato muito maior por estar frequente em sala de aula, né? Observando ali os meninos. Sim, e é importante, né, trazer também que tem isso que dá para ser observado e tem muitas coisas que às vezes não são visíveis aos nossos olhos. Por isso a gente pede essa parceria, né, da família, que ela observa, entrar em contato com a gente, né, com orientação, nós da equipe de psicologia. Isso é muito importante porque às vezes eles percebem coisas em lugares onde a gente não pode alcançar, que são coisas que vêm muito silenciosas. E a gente, né, até passou em salas para eles falarem, né, que não é aceitável, né, aqui dentro, né, o bullying, né, e nem nada desse tipo, nenhuma brincadeira violenta, para eles sempre trazerem pra gente, né? Sim. E aí tem aquilo também que a gente não citou muito aqui, mas é a questão do espectador. Daquele que ri, né? Que às vezes ele não é nem o agressor, nem a vítima, mas ele ri. Acaba contribuindo. Isso, e ele contribui, às vezes até pra não estar no lugar da vítima um dia. Sim. Então ele fomenta aquilo, né, com risada e tal, muito pelo medo. E também tem muitos estudantes, e a gente tá falando sobre esse sofrimento que o bullying causa,
que às vezes ele acha que não pode contar, tem vergonha, acha que é frescura e não tem coragem de trazer. Ou às E é vezes se sente importante- intimidado, com medo daquilo piorar. Exato, de sofrer uma agressão maior. Sim. Retaliação. Exatamente. E aí é importante trazer também que a gente tem, inclusive, aqui na escola, os canais de comunicação anônimo, né? O Sim. Scarlatti, através do próprio aplicativo da escola, Uhum. tanto os estudantes quanto os pais podem fazer denúncias anônimas pra gente, né? Pra gente investigar, intervir, né? Sim. Às vezes alguém que é o espectador, né? O telespectador, que tá Consegue assistindo perceber. e não tem coragem de ser o cagueta, né? Aham. Não posso trair meus colegas, mas Sim. eu tô vendo alguém em sofrimento, quero fazer algo. Tem esses canais de comunicação que ele não precisa nem se identificar e trazer pra gente. Legal, isso é importante. Então é isso, né? Eu acho que Temos só um reforça. programa. Eu acho que é isso, né, galera? Então, a gente gostaria de agradecer vocês, o Pedro também. E é isso. Acho que é uma temática importante, que é o início de uma discussão, né? Eu acho que é importante a gente entender que quando a gente fala de bullying, a gente não termina uma conversa, mas para dar continuidade também nas ações que são feitas tanto aqui quanto em casa também, né? Nas reflexões que nós tivemos aqui. Acho que é isso. E nos encontros de pais, né? Que a gente Exato. vai começar. E é importante chamar a família, né? Pra estar com a gente, pra contribuir, pra Estabelecer gente essa crescer parceria junto, né? mesmo, Que escola é isso, é parceria. É família, parceria, escola. é uma tríade, né? Sim. Certo? Muito obrigado. Obrigada, gente. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.